Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia, mais uma semana da Maratona CPA 30. Uau, 2 semanas concluídas, estamos oficialmente aqui abrindo as lives com convidados super especiais dessa semana da Maratona CPA 30. A gente que começa nessa semana a falar sobre carreiras. A gente que dividiu a Maratona CPA 30 em várias etapas, né? Vou só fazer um review de como é que foi a maratona. Iniciamos com a semana Tendências, trazendo vários conteúdos, vários convidados, onde falamos de marketing digital, e-commerce, prospecção no futuro, falamos de consultoria empresarial, falamos de liderança em tempos de home office, assuntos que são tendências para o mercado. Na semana, a gente teve a semana Certificações, no qual nós chamamos os maiores educadores do Brasil no tema de certificações. E aí, a gente trocou uma ideia muito interessante sobre as certificações e a correlação delas junto ao CPA 30, que é esse movimento que nós estamos intitulando aqui na Black Bankers. E hoje começa a semana Carreiras, que é uma semana mais inspiradora, no qual eu vou chamar pessoas que têm uma carreira de grande relevância dentro do mercado financeiro global, brasileiros de destaque em bancos internacionais, bancos, inclusive aqui está no Brasil, bancos internacionais atuando aqui no Brasil e no exterior. Inclusive, o nosso convidado de hoje uma pessoa, é um profissional, um brasileiro, gente, que é VP num banco na Suíça. Olha que incrível. Eu já vou colocar o nosso convidado aqui para lá, eu até percebi que ele já entrou aqui já. Mas antes, como nós temos sempre muitos seguidores novos aqui na Black, pode ser que você não saiba o que significa ainda o CPA 30. CPA 30 não tem nada a ver com certificações, não é da Ambima, é um movimento. A gente percebeu que as certificações não são suficientes para vocês conseguirem uma carreira de êxito dentro do mercado financeiro. Te abrem portas? Concordo, te abrem muitas portas. Agora, você abre uma porta, né? E ganha uma cadeira para se sentar. Agora, a certificação te mantém na cadeira? Definitivamente não. O que te mantém na cadeira é o CPA 30, que a gente criou a partir das siglas CPIA, que é Caramba Parceiro, acorda, use pelo menos, invista pelo menos 30 minutos do seu dia, no mínimo, mas é no mínimo, para você se nutrir de conhecimento sobre mercado financeiro, negócios, produtos do seu banco e produtos da concorrência. Se você pratica seu CPA 30 ou CPA 60, 90, todos os dias, é isso que vai te fazer ser um profissional diferenciado dentro do mercado financeiro. E o nosso convidado de hoje, ele vai contar um pouco da história dele. Eu quero ouvir dele. Ele que está lá no exterior, está numa carreira super elevada, ele tem certificações elevadas. Eu quero ouvir na boca dele o que ele acha do CPA 30, porque eu tenho certeza o quanto isso deve ter ajudado ele nessa jornada. Bom, enquanto eu coloco ele aqui na live, eu quero fazer uma pergunta para vocês e um pedido. Qual é a pergunta? Qual o banco que você trabalha, de onde você é? Diz pra mim aqui nos comentários, por gentileza. Vai ser um prazer saber de onde você fala e qual banco você trabalha, tá? E avisa seus amigos no banco, galera, ó, 6h05. Eu sei que a gente fez o horário hoje um pouquinho mais cedo, porque o nosso convidado, o Andrei, ele se encontra na Europa, ele tá na Suíça. Lá já tá quase meia-noite, então a gente enquadrou devido ao horário do nosso convidado, mas já chama os seus amigos do banco, fala, cara, vai ter uma live top agora, eles vão falar de carreira na nata do mercado financeiro. Pô, você que tá querendo sempre crescer na carreira aí, não é aquele bancário que tá pensando em demissão, tá pensando em crescimento, chama esse amigo bancário pra cá, aqui embaixo tem uma setinha, clica, manda a setinha pros seus amigos do banco, fala, cara, galera, live top pra falar de carreira, falar de crescimento na carreira no mercado bancário. Beleza? Então vamos lá, vamos chamar nosso convidado? Vamos agora. Deixa eu clicar aqui. Aqui na live. Só aquele tempinho, gente, da inclusão, né? Salve. Opa, boa noite, Andrei. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo.
Obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos a todos aí. Como é que vocês estão? Cara, eu que agradeço aí você aceitar o convite. A gente trocou uma ideia, né? A gente chegou a conversar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aqui no Brasil. A gente aqui na Black está com um movimento, né, de desenvolvimento, de aprimoramento dos profissionais bancários. E, nossa, você tem uma carreira incrível aí no mercado financeiro. E eu estou dando vários tipos de conteúdos, né? Essa semana eu reservei exclusivamente para inspiração, né? Para eu trazer nomes de pessoas que estão tendo êxito, estão com carreiras legais, bacanas no mercado, para poder virem aqui, primeiro, contar a sua história, porque é incrível, Andrei, como as pessoas às vezes acham que você nasceu executivo, né? Você nasceu VP, a vida não é assim. Então, eu gosto da jornada, eu gosto de contar lá o início. E tu viu que eu nem te perguntei a história. Eu quero aqui ficar tão surpreendido quanto eles. Eu gosto dessa surpresa, é legal esse movimento. E também te falar da realidade do mercado, como é que é o mercado aí na Europa. E também entender o que você faz hoje em dia para eles vislumbrarem isso para a carreira deles. E também você dizer dicas, né? O que você acha que é importante para um profissional para trabalhar no alto nível do mercado financeiro hoje. Obrigado. Se apresente aí para a galera. E, como eu te falei, pô, se puder contar a sua história lá desde os primórdios, vai ser um prazer. Para mim também estar ouvindo. Maravilha. Bom, nome é Andrei, sou brasileiro de Fortaleza, moro em Genebra, na Suíça, trabalho em uma grande instituição financeira aqui, na área de private, lidando com a gestão de fortunas de pessoas que chamam de ultra high net worth, que são pessoas que têm patrimônio bem digamos assim, avantajado, que serve para as várias gerações, e a ideia é fazer acompanhamento do que acontece no mercado financeiro e fazer gestão de portfólio. Tá? Esse é o que eu faço hoje. Mas como eu falei, sou de Fortaleza, já saí do Brasil há cerca de 15 anos atrás. Nascido e criado em Fortaleza até meus 18 anos de idade. E desde moleque, acho que é interessante passar um pouco para o pessoal assim, o que me motivou a chegar até aqui. Desde muito jovem, sempre gostava muito de economia, gostava muito de assistir noticiário econômico. Apesar de não entender muito, era algo que eu vislumbrava que eu gostaria de fazer isso para minha vida. Então, assim, tive uma sorte de, desde jovem, ter essa orientação de o que mais ou menos eu gostaria de buscar. Tá? Naturalmente, quando terminou o colégio, entrei na Faculdade Federal do Ceará para fazer economia, mas sentia que aquilo ali não era muito para mim, porque achava que precisava alçar voos maiores. E, infelizmente, no Ceará não era algo que me permitiria fazer isso. Então, nesse momento, aí eu saí do Brasil para aprender inglês, fui morar nos Estados Unidos. Aí passei um ano nos Estados Unidos, fazendo tudo que é trabalhos, afazeres braçais que você possa imaginar que um imigrante faz nos Estados Unidos, pois eu tinha a convicção que aquilo era algo que me levaria ao próximo passo. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, eu falo, olha, você acha que vale a pena eu ir para algum outro país para vender hora, para fazer alguma coisa que seja talvez mais manual, mais laboral, em vez do que intelectual? Eu gosto sempre de falar, depende de onde que aquilo vai te levar para o próximo passo. Sempre tem algo estimado no seu próximo passo, e se aquele próximo, se esse estágio posterior que vai vir te ajudar, seja para aprender inglês, seja para você juntar um dinheiro, é o que vale a pena. E para mim, eu tinha essa ideia de aprender o inglês, que eu achava fundamental. Que o inglês que a gente aprende no Brasil, ele não é tão suficiente para te posicionar, para realmente você dizer que você pode trabalhar num ambiente completamente bilíngue, né? Ou até mais do que bilíngue. E aí fiquei um ano nos Estados Unidos. Depois disso, fui para a Finlândia. Eu tenho uma nacionalidade finlandesa, por parte da minha família. E aí já estava com a ideia de sair e não voltar mais para o Brasil, não pelos próximos anos, quizás pelas próximas décadas, com a ideia de formar carreira fora do Brasil na área de setor financeiro.
E na Finlândia, cheguei a ficar 4 anos na Finlândia, cheguei a fazer um trabalho no início, para mim, chegando lá, era parecido como se fosse o serviço militar. Todo cidadão finlandês, se ele só tem um passaporte finlandês, ele é obrigado a servir o exército. Como eu tenho a dupla nacionalidade, teria já me alistado no Brasil, eu era dispensado, mas eu gostaria de ir para lá para viver, e era uma porta de entrada. E aí foi o que me possibilitou fazer nesse primeiro ano. E aí, depois disso, entrei na universidade. A Finlândia tem uma universidade muito boa de negócios. É o que difere no Brasil. O Brasil, quando você quer entrar no setor financeiro, você pensa ou em administração ou economia, quizás um pouco de contábeis, mas assim, é um pouco limitado. Fora não, você tem as chamadas business schools, que são as escolas de negócio. Então você estuda finanças, você estuda alguma coisa assim mais focada para finanças corporativas, para trabalhar em banco de investimento, coisas assim. E foi isso que eu fiz na universidade melhor da Escandinávia. E de lá eu rodei por vários países, sempre no ponto de vista de educação. Então de lá eu fui para a Espanha para fazer um intercâmbio da própria faculdade. Da Espanha eu fui para a Holanda para fazer um mestrado, porque o bacharelado, assim, o conceito aqui de educação, ele é muito comum você fazer os 3 anos ou 4 anos, dependendo do país, mas a grande maioria é 3 anos da faculdade, de bacharelado, e você já emenda com um mestrado de 1 ou 2 anos. E aí eu queria sair de lá para uma universidade ainda melhor. E, na época que eu fazia era a 18ª melhor da Europa, eu queria ir para uma melhor. Mas a grande maioria delas eram muito caras e eu não tinha condições financeiras de pagar um mestrado de 1 ano pagando 30 mil euros. E aí eu fui descendo no ranking, né? Tem um ranking muito famoso aqui chamado Ranking do Financial Times, que ele publica a cada ano quais são as primeiras. Eu tô com rinite, tá? Então me perdoe. Eu te entendo completamente, eu sou igualzinho. Essa época de primavera aqui, o pólen dispara aí, meu. Mas enfim, e aí eu acabei entrando na Universidade de Roterdã, que era ranqueada a 6ª melhor business school na época das escolas de negócios da Europa, porque aí só para o pessoal que talvez que tenha interesse, muita gente vai me perguntar, para quem tem passaporte europeu, normalmente as condições são mais favoráveis do que quem não tem. Então, como eu tinha passaporte europeu, ele custava, sei lá, 3 mil euros o curso inteiro, enquanto que as outras custavam, sei lá, 30. E aí era somente 1 ano. E aí, depois desse 1 ano de mestrado, aí eu, obviamente, chega aquela época de você buscar emprego. Devo ter aplicado para uns 100, 150 lugares para trabalhar. Aquela competição monstruosa que você tem, né? Que você quer trabalhar em investment banking. E aí, assim, é curioso que a vida acontece de coisas de coincidências. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, você pode parar para olhar a sua própria trajetória até aqui e vão ter momentos definitivos na sua vida que você pode se perguntar, se eu tivesse tomado a decisão equivocada, se eu tivesse falado a coisa errada, eu teria tomado um outro caminho. Um outro rumo. E é muito curioso isso. E para mim, o rumo foi que eu já estava perdendo as esperanças, eu estava sendo rejeitado em todas, assim, eu tinha uma planilha, tudo bem trabalhado com as diferentes estágios, etc e tal. E a preparação para as universidades aqui, para o setor financeiro, quando você quer entrar, o seu currículo, cara, eu devo ter passado umas 50 horas trabalhando no currículo, a cover letter, que é a carta de apresentação, as dinâmicas de grupo, é um negócio assim, porque a competição é enorme, mas então é uma arte. E aí eu estava sendo rejeitado por todos os bancos, consultoria, o que fosse, e aí tinha um banco que era o banco que eu mais queria, e era para uma posição aqui em Genebra, para trabalhar diretamente ligado ao Brasil. Aí, apliquei para lá. Aí ficou uns 6 meses, eu não tinha nem recebido resposta. Falei, os caras já desencanaram, né? Eu fui olhar minha aplicação lá. Aí eu apertei o botão de cancelar a aplicação, esperando
sei lá, não sei o que bateu na minha cabeça, mas esperando que tivesse um. Você tem certeza que você deseja cancelar? E não tinha. Foi direto. Então foi direto, cancelou. Eu falei, nossa, desespero. Aí o que é interessante, que aí eu mandei um e-mail pro RH, aí eu falei, olha, eu vi que a minha aplicação desapareceu, não sei por quê. Deu de João sem braço, né? Deu de O João de sem João braço. sem braço. E uma semana depois eles me ligaram para a entrevista. Então, assim, acho que tinha ficado lá de baixo, lá nos currículos lá de baixo, e quando Mas eles viram, subiu. A subiu. ligação fez subir. Boa. E então, assim, esse foi um dos momentos, assim, da casualidade da vida que acontece, que foram decisivos, né? E aí deslanchou, deu muito certo, e obviamente eles me contrataram. E aí eu vim trabalhar aqui, na época eu não sabia o que era private banking, o wealth management, ou gestão, banca privada. Não tinha a mínima ideia o que era. Assim, eu tinha a ideia de que eu queria trabalhar em banco de investimento, fazer M&A, fazer debt capital markets, equity capital markets, coisas assim. E aí o private banking foi como uma luva que caiu na minha vida, porque na Finlândia eu tinha trabalhado, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu tinha trabalhado em uma fintech que desenvolvia simuladores de negócios, e eu vendia para o Brasil. Eu era o gestor de negócios para vendas no Brasil e vendia para universidades. Então tinha muito da área comercial que eu fazia de vendas e também tinha que ter o conhecimento financeiro, que eram simuladores de negócio, né? E aí o Private Bank ele meio que encaixou que era com isso, muito da parte comercial, e que você está lidando com pessoas, e eu imagino que a maior parte da sua audiência aqui são pessoas, são bancários que têm a sua clientela, que estão fazendo a Sim. A gestão carteira deles, de cliente, da sua carteira carteira. de clientes. E, obviamente, você tem que ter o conhecimento financeiro para entender o que você está falando. Você tem que entender o que está acontecendo na economia, etc. E tal. Então, se foi uma casualidade que caiu com uma luva. E aí isso já virou histórias. Aí já estou há 8 anos fazendo isso, com diferentes coisas lá dentro. E aqui já fincado na Suíça, então assim, nesse período todo que eu saí foi Brasil, Estados Unidos, Finlândia, Espanha, Holanda, aí eu passei alguns meses na Hungria, por uns percalços que não vale a pena dizer, e Suíça, então 7 países aí, nesse período já de 15 anos que eu saí do Brasil, então Uau. já constituí família aqui, vida bem diferente. O Thiago, que ele tá aí, ele é um aluno meu, ele me perguntou até ontem se a vida é melhor ou pior, se a vida é muito mais fácil aqui, foi a pergunta dele. E eu falei, cada escolha é uma renúncia. Então, assim, como tudo na vida, né? Não existe, a grama nunca vai ser mais verde do vizinho. Você tem, tudo são escolhas na sua vida. Você abre mão de muita coisa quando você fica longe das suas raízes. E o meu trabalho aqui no Instagram começou como um hobby e muito mais para dar um troco, um retorno para a sociedade, para a vida, por tudo que ela me ajudou até aqui de aprendizado. E então, assim, eu tenho esse Instagram aqui que é muito para compartilhar as coisas que estão acontecendo no mundo afora. O Brasil é um país continental e a gente acaba tendo muito viés doméstico olhando para dentro, e as pessoas eu sentia que faltava alguém trazer coisas de fora, dizer, olha, isso que está acontecendo, isso te impacta. Então continuou que foi crescendo isso, uma demanda grande para entender mais. E aí o Ayrton, que acabou de comentar aí para cima, ele é um aluno meu, a gente teve uma live hoje. Então o que eu faço hoje? Eu comecei fazendo mentoria, não faço mais mentoria, e hoje eu tenho um curso que ensinam muito da galera do mercado financeiro para entender um pouco mais aquele que você está, um pouco mais do básico, assim, para entender um pouco mais avançado realmente como é que você faz gestão de portfólios, como é que você faz investimentos e assim por diante. Então essa é a trajetória que eu venho até aqui, o que me trouxe até o marketing digital, assim, que até um ano atrás mídias sociais não era algo que eu entendia bastante, hoje é algo que me fascina, e acho que todos temos a ganhar bastante aqui, principalmente o seu trabalho fazendo aí para ensinar para o pessoal. Eu acho que se você olhasse 5, 10 anos atrás, seria inimaginável ter esse tipo de conhecimento, e você, através das mídias sociais, dá essa quantidade de conteúdos que, pô, a tua audiência, 108 pessoas aqui, com certeza estão se beneficiando bastante
e podem ajudar outras pessoas e assim por diante. Ficou longo. Primeiramente, assim, incrível a sua história, muito legal. E eu destaco dois pontos, né? Eu vou de um ponto a outro, né? Vamos pegar os dias de hoje, primeiro. É, Parabéns pela sua atitude de estar vindo à internet, porque você está aí, está distante do Brasil, poderia continuar aí e está tudo bem. Você não, você preferiu botar a cara para poder estar compartilhando o que você viveu, para dar oportunidade a outras pessoas viverem algo semelhante ou viverem as suas histórias, porém com um caminho semelhante. Eu acho que é grandioso você ver quando uma pessoa pega o que aprendeu, o que viveu, e vem aqui fazer o que você disse, compartilhar, fazer a sua retribuição, que acaba sendo o que eu faço muito aqui na Black também. Eu, como fundador e head aqui da operação, tive a minha experiência no mercado financeiro. Todos os outros mentores aqui da Black também tiveram as suas experiências. E a gente, trazendo isso para quem está aí começando, a gente vê o quanto a gente move eles. E isso é uma atitude muito grandiosa sua. Parabéns. E parabéns também, cara, porque, volto a falar, eu falei isso no início da live, as pessoas acham que a gente nasce já num ponto da vida, né? Aí eu já te pergunto, já fica uma pergunta aqui. Se você não fosse para os Estados Unidos, fosse direto, por exemplo, para a Finlândia e tentasse o que você tentou, teria sido mais fácil ou mais difícil? Os Estados Unidos foi fundamental para criar coisas como resiliência e a própria fluência? Ou se você fosse para a Finlândia, seria a mesma coisa que aconteceu? O que você avalia, assim? Antes de eu entrar nessa resposta que você comentou de retribuir, me veio a memória aqui em 2008, se eu não me engano. Eu conheci um gestor de um hedge fund. Ele era tio de um amigo de universidade. E assim, naquela época eu tinha muita. Todos nós temos crenças limitantes. Dizer, olha, isso eu não consigo atingir isso é muito longe para mim. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente quiser. Obviamente, tem um preço a pagar. Óbvio. E aí eu conheci esse pessoa, pô, um gestor de um gestor não, um dono de um hedge fund. Um cara um bilionário, mas muito simples. Uma pessoa super simples. E tinha uma história de vida espetacular. O cara tinha feito, com 20 e poucos anos, ele já trabalhava no Ministério da Economia da Finlândia, aí fez PhD na London Business School, que é de longe uma das melhores que existe. E o cara super simples. E aí me bateu aquele, pô, se esse cara, que é um cara super simples, ele conseguiu chegar onde ele chegou, por que eu não posso? Então foi nesse momento que eu pensei assim, cara, se eu quiser, eu posso entrar em Harvard. Basta eu ser melhor do que todos os outros, porque são pessoas de carne e osso. Então essa é a grande mensagem que eu tento passar. Abrir a cabeça das pessoas. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Não vai cair do céu. Mas se você estiver trabalhando na hora que todo mundo estiver dormindo, se você estiver aprendendo novos skills, que na hora que todo mundo estiver dormindo, a vida ela te recompensa, tá? Esse era um detalhe. Então, assim, não muito que eu queria passar aqui com a ideia do criador do Instagram. Quando você perguntou dos Estados Unidos, cara, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Porque com 18 anos de idade, eu era o primeiro dinheiro que eu estava ganhando na minha vida. Pô, eu acho que eu ganhava, acho que era $25 por hora, alguma coisa assim, eu não lembro. Acho que era por hora, $25 por hora. Isso em 2005. E aí eu tava, pô, vendo dinheiro, ganhando dinheiro da primeira vez, aprendendo inglês, sendo independente, saindo de casa. E eu tinha convicção que aquilo era o que ia me ajudar para o próximo passo. Então eu falo, nossa, isso aqui é tudo aprendizado. Isso te traz. E eu lembro que eu falava assim pro Brasil, assim, algumas pessoas, você não tem vergonha de dizer que você tá limpando casa? Eu falei, vergonha é matar, é roubar, é não levar, fazendo trabalho honesto, cara. Entendeu? Então aquilo com certeza ajudou muito para ter uma noção de como é que as coisas funcionam. Dizer que, poxa, por que não? E olha, nos Estados Unidos tem muito dessa cultura. Não importa o que você faça, você trabalhar lá, você vai ganhar bem para ter uma vida digna. Então era uma convicção de eu não sabia onde a vida me levar, mas se eu fosse para ficar por lá, eu poderia comprar uma casa mesmo limpando casa. Um faxineiro consegue comprar casa lá.
E aí, isso, obviamente, fora o idioma, me ajudou bastante para o próximo passo, né? Dia 2 de abril de 2007 foi quando eu mudei para a Finlândia, eu nunca esqueço desse dia. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha família lá, então tinha um aporte inicial, né? Quando eu cheguei de 2 de abril de 2007 na Finlândia, eu lembro a temperatura era uns 7 graus, e você bate aquela sensação assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não conheço ninguém, não conheço nada, não tem mais como voltar. E aí? Mas vamos pro pau, vamos pro pau. E aí, assim, quando você tá determinado, não tem tempo ruim, cara, é só aprendizado, entendeu? E é muito legal isso no começo da vida da gente, quando a gente tá com esse sangue no olho, assim, vamos, porque, pô, atrás São Paulo para toda obra, mas então os Estados Unidos com certeza ajudaram. Que bom, cara, legal. Bom saber porque enquanto uns, né, eles vão talvez rebaixar o ato, você não, você engrandeceu com esse ato, amadureceu. Agora, imagina talvez pegando os 7 graus direto do Brasil. Imagina, de Fortaleza para Finlândia. Acho que seria mais. A pancada seria mais forte. Aí vai que você talvez não aguentasse e voltasse para o Brasil ou voltasse para os Estados Unidos, não tivesse a história que você teve. Poderia ter construído outra, óbvio. Já dá para perceber que seu mindset, tu ia arrumar um jeito, irmão, de dar jeito lá, de dar certo lá. Mas é importante esse início, né? Para a gente criar raízes, cascas, resiliências e fortalecer o nosso próximo passo. Eu gostei da tua citação, porque é isso, né? A gente quer um passo ali, mas, poxa, tem 2 abaixo que eu tenho que me sujeitar ou me provar para poder chegar no 3º passo. Vambora, porra. Vamos viver que o importante é a gente estar com os nossos propósitos sempre ativos, né, cara? E se vier algum obstáculo, a gente passa por cima e vambora. Legal. As pedras no caminho a gente chuta, já dizia Marcelo D2, né? A gente isola, a gente dá um bico. Vamos lá. Como eu falei aqui no início, acho que você pegou a minha introdução, eu estou migrando, né, da semana certificações para a semana carreiras, né? E você, de alguma forma, tem ligações com ambas. Porque a certificação que você possui hoje, ela é a queridinha dos olhos do mundo, né? Aqui no Brasil, meu Deus, quem tem o CFA aqui no Brasil está muito bem posicionado de carreira. E você possui o CFA. Eu queria que você falasse um pouco do CFA e como é que foi a sua jornada para chegar ao CFA. Se você teve alguma certificação antes para alcançá-la, ou se você encarou o CFA direto. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que o CFA te proporcionou. Claro. Então, eu tenho a certificação CFA, né, desde 2014. Eu fiz o primeiro level concomitantemente com o mestrado. Uau! Que eu estava fazendo. Nossa! Ela, de certificação, é a única que eu tenho. Uma coisa para explicar, assim, no Brasil você tem que ter certificações para poder ser apto a trabalhar, como da calls, de o que comprar, ser gestor, etc e tal. Nos Estados Unidos tem o FINRA, que é o FINRA, aí tem que a gente vai falar da série 7, série 3, tem algumas lá, se é para commodities, etc e tal. Aqui a gente não é obrigado a ter essa lei, essas certificações. Então, o CFP ele acaba sendo algo fora do Brasil que existe também, mas os outros, o CGA, o CPA, elas são coisas exclusivamente brasileiras. Do né? Brasil, sim. Exato. Então, eu fiz o primeiro level quando estava fazendo o mestrado, aí passei no primeiro level. Assim, para o pessoal, não sei se você gostaria que eu explicasse rapidamente o que seria para o CFA. Pode explicar. Tá. Então, o CFA ele é uma certificação que ela é considerada bastante completa mundo afora, pois ela engloba muitas coisas. Ela não é uma coisa super difícil, é só porque é muita coisa. Então, são 3 níveis. Nos 2 primeiros níveis são múltiplas escolhas e com A, B e C. Então, teoricamente, você teria 33% de chance de acertar. Mesmo assim, em cada nível, metade das pessoas vão ficando para trás. Então, no primeiro nível,
por volta de 50% reprovam. Aí dos que passam para o segundo nível, metade fica para trás. Obviamente que você pode tentar várias vezes, e dos que passam para o terceiro nível, metade reprovam. Então, em média, eles estipulam que uns 10% dos que começam terminam. Tá? No Brasil tem por volta de 1.000 pessoas que passaram, que tem a certificação. E ela é justamente porque ela é difícil e ela engloba muitos conhecimentos que ela é muito bem vista. Tá? E aí a dificuldade de você conseguir passar ela é para você encontrar tempo de estudar. Esse é que eu Por ser um conteúdo, como você falou, vasto, né? Ele é muito Exato. denso, né? Exato. Então, estima-se que por cada nível precise ter 300 horas de estudo. Tá? Então, assim, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, aí passei no segundo direto, fiz o terceiro, bombei o terceiro. Obviamente, isso é horrível, você gastou 300 horas estudando. Então, mas aí não tem como mais desistir. Aí no próximo ano eu fiz mais uma vez e passei. E aí, uma vez que você passa, obviamente você tem que sempre se atualizar, mesmo quando você faz uma recertificação anual, para dizer que você está mantendo os créditos de educação contínua, e essa educação contínua seja através de seminários deles, seja através de ler os jornais acadêmicos dele. Eu tenho todo mês, ou todo trimestre, não lembro, eles mandam para você na sua casa o jornal do Journal of Financial Analyst, que é uma série de artigos acadêmicos que você recebe. E aí ele te dá uma série de outros benefícios, tem toda a parte do networking lá dentro, tem toda a parte da plataforma de carreiras dentro deles lá, que tem alguns postos de trabalho que não são visíveis para quem não tem a CFA, então é só lá dentro. Fora toda a parte de te abrir portas, né? Quando você vê que você é certificado, que você tem as 3 letrinhas lá, CFA, ele te abre essa do ponto de vista, ao menos no primeiro impacto. Mas ele não vai te garantir que você vai ser um gestor melhor do que uma pessoa que não tem. Não é isso. É só para dizer, olha, essa pessoa, ela é que nem você dizer, um engenheiro que foi no IME, ele é melhor do que o engenheiro não sei, da UFMG? Não necessariamente, mas é mais difícil entrar no IME do que no UFMG. Mais ou menos por aí. E você fez o CFA, né? Com o CFA na mão, quais portas se abriram para você? Então, eu já estava nesse banco trabalhando enquanto eu tirei o CFA, tá? Eles dão vários incentivos a você fazer. Um deles, eles te dão 5 dias úteis por ano para você estudar para a prova. E eles pagam, se você passar, eles pagam todos os custos, seja de preparação, seja para a prova, que são bastante caros. Do ponto de vista de abertura de portas, eu fiz uma própria migração lá dentro para focar mais na área de investimentos e menos na área de relacionamentos, diretamente falando. Então, quando você tem o CFA, ele de uma maneira que ele te permite fazer esse tipo de migração. Então, quando você fala, você é uma pessoa muito mais técnica, e dentre outros programas lá dentro que eram focadas somente para pessoas que têm o CFA. Então, na parte acadêmica, ou na parte profissional, acabou sendo mais isso, mas dentro da própria instituição, que é muito bem visto. Obviamente que no meu outside business activity, que no caso que eu faço, que eu ensino macroeconomia. Tá? Então, assim, eu posso fazer isso, não são business separados que eu tenho. E, obviamente, quando você tem o CFA, isso te dá quer queira, quer não, você é atestado que você sabe do que você está falando. Tá? Então, isso acaba validando a tua mensagem de uma maneira mais eficiente. E te abriu portas acadêmicas também, pelo visto, então? Em que sentido? De dar aula, algo assim, ou não? Não. Isso aí eu efetivamente não. Você falou sobre macroeconomia, para mim também tinha aberto para você portas para dar aula e tal. Quer dizer, no Instagram. No seu curso, né? Você exato. bota no seu curso. Sim. Exato. O Dinheiro Prime aí, Dinheiro Prime entrou aí, é um cara muito bom também, dessa área aí que também faz. Bacana. Legal, então vamos lá. A gente entendeu o seu início, entendeu o que você faz hoje, entendeu que você buscou uma certificação para te posicionar de uma forma consistente no mercado. E aí você tocou num ponto que eu falei no início da live,
que a CPA 30, que é esse termo que nós criamos aqui na Black, é porque existe aqui os cursos da Ambima, né? Aqui no Brasil, as certificações da Ambima, e o profissional às vezes acha que é isso, vou tirar um CFA e vou parar. O próprio CFA incentiva a certificação continuada, né? Que é a manutenção dos conhecimentos. Aqui no Brasil isso não funciona tão assim, e eu promovo muito essa questão da continuidade dos estudos para se ter uma carreira de sucesso. Acho que você já. Assim, eu não vou nem te perguntar, porque já está claro na tua trajetória, e acho que fica aqui uma dica para todo mundo que está aqui. Galera, a certificação ela é um dos passos, né? O dia a dia, o conhecimento de mercado, você entender como é que está evoluindo as coisas politicamente, economicamente, fora, dentro do Brasil, é isso que vai fazer a diferença para você no dia a dia. E às vezes, né, Andrei, você vê CFAs que não são tão profundos e às vezes no relacionamento falham, e pessoas com certificações menores, cara, são os reis do relacionamento, entendem de mercado, e o cliente, né, ele gosta dos títulos, mas ele gosta de pessoas, né? Se viu no Andrei, viu no Rafael, viu no Pedrinho, na Mariana, que entende de mercado, que está ciente do que está acontecendo, de alguma forma, o diploma lá, né, o certificado, ele fica até um pouco de lado, e aquele fator é considerado. E você que mexe com grandes fortunas aí, faz sentido isso? Total. Eu gosto de dizer que, antes de tudo, você é um psicólogo. Boa. Porque se você está lidando com pessoas, e o Dinheiro Primeiro, eu fiz uma live com ele agora domingo, e o cara é muito fera, é você transladar assuntos muito complexos em coisas muito simples, mastigadinho, como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos. Porque muito, acho que da sua audiência aqui, que trabalha com clientes, as pessoas não são sofisticadas. Elas têm uma linguagem muito simples. Ela tem uma fábricazinha ali que emprega 30 pessoas, alguma coisa assim. Então ela está ajudando. Não adianta você vir falar da curva DI para essa pessoa. Você tem que aprender a falar por que é importante os juros para essa pessoa. Porque pro teu empréstimo no teu negócio vai ficar muito mais caro. Se as condições... Então o cara, ele consegue visualizar, fazer a ligação da crise política, quanto vai ficar mais caro o business dele. Então essa é a mensagem que você tem que ter. E passa muito... Você tem que ter muito de soft skills. Você tem uma regra que eu gosto de falar muito, é você escutar 80 e falar 20 quando você está lidando com o cliente. Deixar a pessoa falar para você entender as dores dela, para você vir com esses 20%, você dá uma porrada. Porque o cliente, ele gosta de falar, ele gosta de sentir que está sendo escutado. E aí você vai formando aquelas relações que duram por anos. E aí, obviamente, com conhecimento específico de investimentos, é quando você complementa essa relação de dizer, olha, eu confio nele porque ele me escuta, ele me entende, e eu confio nele porque ele é muito bom tecnicamente. Então, eu estou em boas mãos. Então, a parte da renovação do aprendizado contínuo, ela é fundamental. Você nunca pode parar de aprender. Ninguém. E na instituição onde eu trabalho, Não, mas não, pode terminar, que eu concluo. Tem treinamentos contínuos, treinamento até de como falar em público, de como você responder a perguntas difíceis. Então, eu vou falar, olha, as tuas taxas estão muito caras. É a pergunta que as pessoas... É uma objeção comum, é uma objeção comum. Como é que você lida com isso? E é do cliente mais baixo no portfólio ao mais alto. Então, como é que você fala? Tem várias maneiras como você pode responder isso. E aí, obviamente, é a partir de prática, muito roleplay. A gente faz muito roleplay. Quando tem um kit grande, fazer roleplay. Quais são os tipos de objeções que podem acontecer? Comuns, né? Mais comuns. E aí, venda é isso. É você derrubar objeções, cara. Não importa em qual indústria. Cara, assim, muito bacana você trazer esse ponto, porque... Eu fiquei outubro e novembro de 2019 rodando a Europa. Eu não fui na Suíça. Cara, eu fui a bancos lá em Londres, conversei com o pessoal da BN Arrow lá em Amsterdã,
Portugal, Espanha. Fui na sede. A minha história aqui no Brasil foi no Santander, né? Então, eu fui na sede do banco em Madrid. Visitei bancos em Berlim, Copenhague. Eu dei uma rodada. E uma coisa que eu fiquei bastante impressionado foi como os bancários, né, os profissionais, não só de bancos, isso é do europeu. Estudar soft skills, aprimorar soft skills é uma realidade. É até natural. Enquanto isso no Brasil é algo absolutamente novo. A Black Bankers, ela existe. A nossa especialidade são as soft skills, né? E impressionante como no Brasil é algo que nem se falava e na Europa é algo da cultura. E isso faz muita diferença. O que você falou faz sentido, né? E olha que coisa, né? Se você, não sei a que profundidade você acompanha o mercado brasileiro, o mercado de carreira e mercado comercial. Existem dois modelos de negócio aqui que têm esse modelo de treinamento de profissionais e estão assim incomodando muito o mercado dos bancões, né? Que são as corretoras. Eles têm uma modelagem de abordagem de treinamento com soft skills forte e as seguradoras, que são normalmente estrangeiras, né? MetLife, Prudential, eles têm esse perfil, enquanto os grandes bancos não têm. E isso está sendo um diferencial no mercado de hoje. Por quê? Como você falou, a gente lidar no final com pessoas, com clientes. Ele gosta de, naquela relação, serem ouvidos. Não necessariamente serem metralhados com o que o banco tem de bom. O teu banco tem coisa de bom. Eu sei disso. Mas você vai ouvi-lo. Você tem que ter a habilidade de ouvi-lo. Depois, a habilidade de processar o que você ouviu. Para você daí, com as soft skills, com gatilhos mentais, com programação neurolinguística, com técnicas de persuasão. Tá aqui, ó. Olha o livro atrás de mim aqui, ó. Peraí, ele aqui, ó. Aqui é um best-seller do Roger Fisher, que é em português, né? Como chegar ao sim, como negociar sem fazer concessões. Pro Brasil, isso, caraca, é um negócio muito novo. E quando eu voltei da Europa, né? Eu fiz um workshop que eu trouxe um resumo sobre a minha passagem. E quando eu falei isso para as pessoas, não, mas lá eles são muito fortes em soft skills, estudos de persuasão, de inteligência emocional, de gestão de tempo. As pessoas, sério que lá eles fazem isso? Eu falo, sério? E é isso que diferencia eles. Além, obviamente, aí eu falo que anda junto, né? As certificações formais, a formação acadêmica. Agora, um não anda sem o outro, né? Você ser um excelente soft skills e não ter as hard skills, não ter uma graduação, não ter um MBA, não ter um mestrado, você fica sem as portas abertas, né? Você tem que ser muito bom. Ao mesmo tempo, quando você só tem as hard skills, você fica muito engessado, você é um teórico, né? Enquanto o mundo são pessoas. E a combinação é o que faz carreiras como a sua, Andrei, serem incríveis. E é o que a gente vem buscando aqui, mostrar para os bancários brasileiros. Então, em resumo, soft skills vale a pena se estudar. Demais, porque assim, as pessoas podem não estar se focando aí, mas é como você falou, as corretoras já estão vindo, as seguradoras estão vindo, então o que acontece aqui a gente já está é porque está num estágio mais avançado, onde a competição é super acirrada. Como você falou, o seu banco tem produtos bons, mas o outro banco ele também tem, o outro banco também tem. Então, tá, e quem mais que você tem? Eu tenho um soft skill. Então é um diferenciador que você vai ter, porque você está criando relacionamentos por anos. Você não está criando relacionamento. E engraçado que soft skills você não fala que tem, você mostra que tem. Isso que é o legal, né? É totalmente fora do mundo da teoria, é prática. Você vai mostrar na sua forma de falar, na sua forma de postura, na sua forma de se comunicar, se você tem essa pegada que é necessário para viver no mercado financeiro. O mercado financeiro, como eu falei numa live semana passada, não é para amador. Não é para aquela pessoa que tem a inteligência emocional fraca para, em um mercado em extrema crise, como agora, ceder. Como em um mercado com muitas negativas, eu tomei muito não. Eu tô chateado que eu tomei muito não. Ou então chateado com a pressão dos bancos. Falo que tem muita pressão no banco aqui no Brasil. Tem pressão aí na
da Porra, profissão. pra caralho, né? Porra, pra caraca! Meu amigo, o mercado financeiro é assim no mundo todo. Eu acho assim, não quer pressão? Sei lá, vai abrir uma ONG, vai fazer concurso público. Sei lá, É, mercado financeiro não, né? por aí. É perguntar, né? Quais são os principais soft skills. Então, assim, tem uma coisa que quando eu utilizo muito no meu discurso, é, é prestar muita atenção em vários detalhes. Então, por exemplo, tu mexeu o braço, eu notei que tu já tem uma tatuagem aqui. Então, começo a analisar qual o tipo de personalidade que você teria. Então, utilizar essas coisas assim, é ficar muita atenção a detalhe. Às vezes que passa rapidamente. E outra é tentar ajustar o diálogo. Então, se for uma pessoa que talvez que é muito fast-paced, então é pá, 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 é só direto ao ponto. Se é uma pessoa que pode perder nesse linguajar, então você tem que dar uma pausada. É o Fazer esse. rapport, né? É você fazer o rapport, entender o outro para aí assim você modelar o seu comportamento. Sim, sim. Uma coisa que é fundamental, às vezes, dar pausas estratégicas para ver se está entrando ou não. Uma terceira é, você notou, quando você me fez uma pergunta, eu desviei, mas até um ponto eu falei, olha, para responder a tua pergunta, estão trazendo ela de volta para que você esteja ciente onde é que eu estou indo. Para facilitar essa mensagem chegando na tua cabeça. São esses gatilhos mentais que você vai utilizando. Sim, sim. É aquilo. Você primeiro contextualiza por meio de uma história, conecta para dar sentido a uma pergunta ou uma temática. Total. É o storytelling, né? É o Storytelling. formato, nossa, eficiente demais para se comunicar. E quando chega a um ponto de fazer algum pitch, alguma venda, alguma história de venda, são sempre 3 pontos que eu tento responder. Por que eu estou falando sobre isso? Então, por exemplo, se a gente estivesse falando sobre um mouse aqui, por que eu vou querer vender esse mouse para ti? Então, por que eu estou falando sobre esse mouse? Por que esse mouse é importante para você? E por que ele é importante agora? Então, fazer essa conexão do A ao Z no processo de venda, porque quando eu faço isso, eu vou quebrar muitas objeções que você possa ter sem deixar você criar ela na tua cabeça. E o mal das pessoas é quererem ir direto para o último, né? E aí Isso. acaba falhando todo o famoso processo de venda, que é um processo. É todo um processo, como você falou, de plausibilizar o porquê que aquilo existe, o porquê que aquilo é importante, Isso. trazer a pessoa no nível de consciência dela falar assim, faz sentido. Aí, quando faz sentido, vira na chave da cabeça da pessoa, aí você parte para o segundo passo, faz sentido, total, total, total. E, bom, agora, assim, falta 10 minutinhos, né, para a gente terminar. Eu queria uma dica, assim, o que você falaria, assim, poxa, ó, faz isso que você vai ter um horizonte interessante para uma carreira no mercado financeiro. Qual seria o teu recado para essas 100 pessoas? Nossa, que bacana. 100 pessoas aqui nos acompanhando. O que você falaria assim? Poxa, não deixe de fazer isso porque é aquilo, né? Nada se garante, mas algumas atitudes vão tendenciar que as pessoas consigam algo. O que você falaria assim, do teu coração? Tem uma palestra do Steve Jobs, que ele estava, acho que era na Universidade de Dartmouth, muito antes de ele morrer, né? Que ele terminava, era a cerimônia de graduação dos alunos, e ele terminava dizendo assim, stay hungry, stay foolish, que era a ideia de sempre queira aprender mais, sempre queira o mais. Então, assim, acho que para todo mundo que está aqui, como tem diversas pessoas de diferentes bancos, de diferentes cidades, de diferentes departamentos, eu acho que a dica que eu diria para todas elas é sempre estar faminto para aprender mais. Ou seja, como eu falei aí, CPA 30, eu falo que CPA 30 é a atualização, né? É isso. Eu acho que eu concordo muito com você, não à toa estou fazendo um evento chamado Maratona CPA 30 para poder levantar. E detalhe, né, o Andrei? A gente vive na humanidade a quarentena, né? Devido ao corona, deve estar aí. Aí acho que está começando a vir o momento de retorno, né? Ainda mais a Suíça, que é do lado da Itália, que foi uma parte da Europa, nossa, muito afetada. E na quarentena as pessoas têm mais tempo, né? Porque ou estão
em home office ou estão se deslocando mais rápido do trabalho e não podem sair, então fica mais em casa. E por que não fazer a sua atualização, os seus estudos, os seus CPAs 30 da vida? Porque o mundo está mudando, né, meu camarada? O corona, acho que vai trazer velocidade, vai não, está trazendo velocidade a mudanças que ocorreriam em 3, 5, algumas até mais tempo, estão trazendo para valor presente, é uma mania de falar, né? Para o presente. E vamos estudar, galera. Acho que esse é a moral da história dessa nossa live, certo? Com certeza, cara. E assim, quando você menos espera, o bonde já passou por cima de ti. Então, quando você estiver à frente dele, melhor. É o tsunami, meu camarada. Acho que não é nem É. bonde, é tsunami. E aqui no Brasil, né, está começando a fortalecer o movimento mesmo de digitalização. Se tu pegar aí, o Itaú divulgou publicamente, antes do corona, tá? Que vai fechar 400 agências. Os outros bancos com movimentos similares. O movimento que na Europa hoje, eu sei que é normal, agências enxutas, equipes 100% comerciais e uma estrutura digital potente, né? Isso vai acontecer no Brasil, isso é um fato. Obviamente tem a cultura do varejo físico, né? O que não é um problema, porque Londres, por exemplo, tem bastante agência física na rua, mas só vê profissionais do mercado que são de área comercial. Você não vê aquela pessoa operacional, aquele atendente do banco antigo. Isso não existe mais. Imagino que na Suíça seja muito semelhante ao que eu vi em Amsterdã, a que eu vi lá em Copenhague, que já não tem mais a cultura do varejo físico, é muito difícil tu ver agência na rua, já é tudo bem escritórios de negócio e plataformas digitais. Isso vai chegar no Brasil e a galera, se não se preparar, foi o que você falou. O bonde, o tsunami, vai passar bonito. Ou feio, no caso, né? O feio, né? Não, com certeza, assim, acho que é a última vez que eu devo ter ido na agência de banco, sei lá, muitos anos. Eu imagino. É. Eu imagino. E olha que curioso, tá? Aqui no Brasil, devido ao corona, o governo fez uma liberação de recursos para ajudar a população, né? 25% da população do Brasil, aproximadamente 50 milhões, estavam. Eles trataram como invisíveis, inclusive. Isso. O termo foi invisíveis, né? E essas pessoas vão começar um processo de bancarização nelas, né? Porque para elas receberem o benefício, elas têm que estar minimamente bancarizadas. Eu acho que isso vai trazer uma nova revolução no mercado financeiro brasileiro. Por quê? Essas pessoas vão entrar na base, né? Do CPF, da Receita. E, cara, vai ter muito... O Brasil vai passar por um período bacana aí da Isso é história positivo. do mercado financeiro. E você pensa em voltar, cara? Nunca diga nunca, né, cara? Não teria estar caindo aqui. Nunca diga nunca, mas assim, não está nos planos nos próximos 12 meses, digamos assim. Acho que depois disso fica muito difícil de prever. Eu imagino. Você está enraizado, já são muitos anos aí. Como você falou, tem vantagens e desvantagens, porém, as vantagens são consideráveis, né? Eu acompanhei há pouco tempo atrás você indo no Fórum Mundial lá de Davos. Assim, se você estivesse no Brasil, teria essa oportunidade? Não, nunca. Difícil. Difícil. Eu nunca diga nunca, mas mais difícil. A educação aí, a saúde. Quando tu pensa no global do negócio, mais aquilo, né? O coração às vezes aperta também, é difícil. Mas eu vivo muito de Brasil, né? Assim, do ponto de vista de eu consumo muito de notícia, de cultura brasileira, então assim, tudo assim, direto, então eu sei muito bem o que está acontecendo, mesmo boa parte da minha família ainda mora no Brasil, meus melhores amigos ainda moram no Brasil, então daí obviamente a minha raiz, né, ela sempre puxa, então a gente nunca diga nunca, mas nos próximos 12 meses, acredito que não. Qual foi a última vez que você veio aqui? Foi em maio do ano passado. Eu tento ir mais ou menos uma vez por ano. Legal, legal. É importante, né? É bom rever as pessoas, sim, aquele calor humano. Isso é um diferencial do Brasil que é imensurável. É difícil de medir, é muito difícil de medir. Com toda certeza. Legal. Andrei, muito obrigado. Estamos aqui quase completando as 1 hora de live. Passa rápido, né? O papo vai ficando bom, pô, só história bacana. Eu acho que você trouxe
assim, um insight importante para eles. Se não houver desenvolvimento, não tem onda que te leve para a parte boa da maré. Ou você vai ficar naquela maré mansa, ou você vai ser engolido pela maré. Agora, o problema vai ser difícil ter maré mansa, né? O mundo está mudando. Nessa mudança do mundo, você vê funções não existindo mais. Ou você surfa uma onda, ou você acaba sendo afetado por ela. E você deu a dica aí, que é desenvolvimento constante para isso. E espero que a galera aqui tenha gostado. Vamos lá, eu quero aproveitar esses minutinhos para poder conversar com o pessoal aqui. Volta a falar, quase 100 pessoas conosco. E aí, galera, já começaram os comentários aqui, mas digam para mim aqui nos comentários. Gostaram do papo? Estão motivados a estarem assim como Andrei na nata do mercado financeiro? Por favor, digam aqui para a gente. Eu quero saber, que para mim é importante. Eu aqui que estou buscando essas pessoas com carreiras tão incríveis para virem aqui, doarem, né, minutos, 1 hora do tempo deles para contar essas histórias. A galera aí comentando, ó, legal, grande história. Porra, bacana, hein? É estudar. É isso, gente. Também a vida não é só estudar, né? Eu acho que tudo a vida é um equilíbrio. Eu até falo, Andrei, que às vezes temos ciclos de desequilíbrio. Não dá para desequilibrar sempre. Agora, em certo momento, você mesmo falou, NBA e CFA Level 1. Meu amigo, você não tinha vida. Mas faz parte. Cara, eu concordo 100%. Tudo no universo é equilíbrio. O universo ele é composto por matéria e antimatéria. E elas se juntam para criar o equilíbrio do universo. Então, tudo é equilíbrio. Tem uma expressão que chama em inglês Goldilocks, que é muito utilizada para mercado financeiro, que é para dizer a situação perfeita da economia quando ela não está tão quente nem tão fria. Então, é tudo equilíbrio na vida. Você ter o seu momento para se divertir, você ter o seu momento de foco, e assim você vai levando. Com certeza. Muito obrigado. Me corrige, são 11 horas aí agora, tá certo? Não, quase meia-noite. Quase meia-noite. Então, aí são 5 a mais, tá certo. 5 a mais, né? Então, cara, boa noite, bom descanso. E muito obrigado. Valeu, tamo junto. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo pessoal que ficou até aí. Nada, que isso, cara. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um dia da Maratona CPA 30. Eu fico muito orgulhoso de estar trazendo profissionais desse nível, como o Andrei, para trocar essa ideia com vocês. Amanhã eu vou estar recebendo o Mauro Miranda, ele que é presidente do CFA Society Brasil, Latin America e Caribe. Ou seja, o CFA que o Andrei tirou, amanhã eu vou receber o representante Brasil, América Latina e Caribe da certificação, para falar um pouco mais a fundo da certificação, falar um pouco da carreira dele, porque eu volto a falar, gente, aqui na Black, eu quero formar Black Bankers. E Black Bankers não é CPAzinho, não. Estou trazendo a nata do mercado para vocês entenderem o que é necessário para vocês terem o orgulho de falarem que vocês têm uma carreira mesmo no mercado financeiro. Uma carreira de alto nível, porque é isso que é a minha missão na Black. Trazer essa perspectiva, essa preparação e esse desenvolvimento para todos vocês. Então, eu finalizo mais um dia aqui, o 15º dia da Maratona CPA 30. Galera, fale com seus amigos da agência. Vocês aqui, volto a falar, vocês estão tendo um conteúdo de altíssimo nível, que talvez para vocês pagarem uma palestra, terem acesso a um treinamento, teriam que investir centenas, milhares de reais. Aqui, ó, a Black trazendo na quarentena, gratuitamente para vocês. Fala para os seus amigos no banco, fala, caramba, Black Bankers, super legal lá o conteúdo. Espero que vocês achem super legal, né? Se não achar também, então faz parte, nem Papai do Céu agradou todo mundo, mas a gente está fazendo o máximo, gente, o máximo para trazer conteúdo, luz e que vocês tenham aí uma carreira incrível, ainda mais nesse momento de hoje, um momento tão delicado da humanidade e delicado das nossas carreiras, né? Como é que será a pressão nos bancos com o corona? Eu acho que vai ficar bem acalorado no pós-corona, né? Porque os bancos não deram resultado aí nesse período. Pelo contrário. E aí? A pressão vai acabar vindo e a minha missão aqui é preparar vocês. Beleza? É isso. Amanhã temos mais um pouquinho de Maratona CPA 30. De manhã com o podcast 2KM, com mais um estudo de caso de algum bancário
que, com o nosso método, prosperou na sua carreira, cresceu na sua carreira. E à noite, como vocês já estão acostumados, com as lives aqui. E amanhã a gente volta ao normal. Vai ser às 7h30 da noite amanhã, normalmente. Então é isso. Boa noite para todos vocês, tá? Um grande abraço e seja black.